Olá pessoal, esse é mais um Sem Dúvidas, é assim que você deve viver. Você é muito bem-vindo aqui e eu já quero começar esse vídeo com uma pergunta. Será que a sua vida, a sua caminhada não tá assim como essa planta, totalmente sem vida? É sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. E aí pessoal, como vocês estão? Espero que estejam muito bem, ou então, não sei, né? O que você acha dessa planta aqui totalmente seca? O que você pensa sobre ela? Olha, os galhos estão, tá? Dá pra ouvir, ó. Totalmente secos. E aí? Como tá a tua vida? Como tá a tua caminhada? É sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. E hoje, mais uma vez, eu quero trazer uma passagem pra você. Vou ler ela logo agora. E a passagem que eu quero compartilhar com vocês é de Romanos, capítulo 8, versículo 5 e seguinte, se caso você quiser acompanhar aí conosco. E diz assim: os que vivem segundo a carne gostam do que é carnal. Os que vivem segundo o Espírito apreciam as coisas que são do alto. Ora, a aspiração da carne é a morte, enquanto a aspiração do Espírito é a vida e a paz. Palavra do Senhor, graças a Deus. Manda um beijinho aqui pra minha palavra. Gente, e olha só que interessante, não é mesmo? Quando nós alimentamos a nossa carne, nós nos tornamos cada vez mais pessoas carnais. Nós alimentamos cada vez mais aquilo que é mal em nós. Quando nós alimentamos o Espírito, nós nos tornamos cada vez mais espirituais. Nós nos tornamos cada vez mais aquilo que Deus espera de nós. Então, por isso essa imagem, por isso essa planta morta, eu quis trazer ela para vocês. Porque em que áreas da sua vida, ou então a sua vida inteira, talvez esteja assim, como essa planta seca. Se nós não deixamos, meus irmãos, o Senhor, o divino jardineiro, vir tomar conta da nossa vida e realmente colocar em nós aquilo que é de Deus, aquilo que é graça, aquilo que é espiritual, nós vamos secar. Pois todo ramo que não dá fruto em mim, este o Pai o cortará e será lançado fora, diz o capítulo 15 do Evangelho de São João. A videira e os ramos. Precisamos dar frutos. Precisamos dar frutos em Deus. E como dar frutos em Deus? Sendo pessoas espirituais. Meus irmãos, quantas coisas são lançadas, jogadas, vomitadas sobre nós, para que nós não nos formemos homens e mulheres espirituais. E não importa onde você esteja, não importa que eu, Letícia, esteja aqui dentro da comunidade Encontro, que eu esteja que eu seja uma comunidade de vida. Se eu não estiver atenta, eu vou me deixar engolir pelo monstro do amor próprio, pelo monstro do egoísmo. E quantas vezes eu preciso ser alertada quanto a isso, eu e os meus irmãos? E nós nos deixamos corromper pela carne, nós nos deixamos corromper por aquilo que é mais cômodo, por aquilo que é mais prazeroso, por aquilo que nos traz um maior gozo. Mas e a salvação? E a santificação? E a transformação da nossa vida para que estejamos inteiramente em Deus? Veja, ora, a aspiração da carne é a morte, é aquela planta seca. É a morte, é ressequido. Você pode ter prazer, você pode... Meu irmão, você escuta, eu sei que tem muita gente que me acompanha aqui que é de caminhada. E isso é muito para nós também. Às vezes a gente pode estar achando que tá, abalando, a gente pode achar que tá ali servindo, tá agradando o coração de Deus, mas será que estamos? Será que de fato estamos ou estamos sal sem sabor, luz sem iluminar, estamos escondidos embaixo de uma cama, estamos escondidos embaixo de uma mesa? Sejamos sinceros, o que estamos alimentando em nós?
Qual planta estamos cuidando? Como estamos cuidando dessa planta que somos cada um de nós? De fato estamos regando? De fato estamos deixando Deus podar essa planta para que permaneçamos vivos? Para que permaneçamos plantas vivas? Para que floresçamos? Para que demos muitos frutos e frutos que permaneçam? Ao contrário, a aspiração do Espírito é a vida e a paz. Ao contrário daquela planta seca que está aqui do meu lado, ao contrário, meu irmão, daquele que só alimenta a carne, aquele que alimenta o Espírito tem vida e paz. Veja que aqui, e ao longo de toda a Sagrada Escritura, ao longo de toda a pregação de Jesus, ao longo de todo o ensinamento que a igreja nos dá, não diz que não teremos perseguições, não diz que não teremos dificuldades na nossa caminhada, mas teremos paz. Mesmo nas dificuldades, teremos vida e paz. Diz Chiara Petrillo: nascemos e jamais morreremos, porque aquele que vive e permanece em Cristo vive eternamente. Então, como você está deixando Deus cuidar de você? Como eu estou deixando Deus cuidar de mim? Para que essa planta, para que esta vida aqui não morra. Não morra no inferno, não morra na eternidade má. Não morra nas mãos de Satanás. Hoje, neste dia que eu gravo esse vídeo, é um sábado e a primeira leitura de hoje é dia 10 de setembro de 2022. A primeira leitura de hoje é de São Paulo aos Coríntios. São Paulo diz: não tem como você, no altar, oferecer sacrifícios ao Senhor e oferecer sacrifícios ao demônio. Veja para quem você está entregando a tua vida. Preste atenção, meu irmão, se você está alimentando o teu espírito, se você está alimentando a tua carne. É preciso que nós nos atentemos a isso. Isso é urgente. Deus está falando muito sobre isso conosco. Jovens, adultos, idosos, crianças, nos atentemos a isso. Nós não podemos alimentar mais a nossa carne. E quantas vezes ouvimos: não, primeiro você precisa pensar em você, primeiro você precisa dar o tempo para você. Não, primeiro nós precisamos pensar em Deus. Primeiro nós precisamos dar o nosso tempo para Deus. Deus em primeiro lugar. Esse é o mandamento da nossa igreja. Amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a si mesmo. Então, em primeiro lugar está Deus, em segundo lugar está o irmão e em terceiro lugar estamos nós. Então, pense nisso. Em primeiro lugar, alimentar o nosso espírito com uma vida de oração profunda, uma renúncia de nós mesmos, uma entrega à vontade de Deus, entender os planos de Deus e nos entregarmos a Ele. Deus te abençoe muito, 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 meu irmão, e não queira ser uma planta seca, uma planta morta. Um beijo grande no seu coração e até semana que vem.